Paz do Senhor para todos, grandiosamente. Estamos iniciando mais um momento de ensino da Palavra de Deus, da nossa Igreja da Multiforme Graça de Deus, transmitido no Facebook todas as sextas a partir das 18h30. Nós estamos aqui aprendendo das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos dar continuidade mais uma vez no nosso tema, que é a Maratona Apocalíptica. Então estamos interpretando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E no ensino anterior, amados, na sexta passada, no caso, eu não pude trazer o ensino, O pastor Luciano trouxe o ensino pra gente. Mas no ensino anterior que eu pude estar aqui com os irmãos, através do Facebook, nós estivemos aprendendo sobre o capítulo de número 13 de Apocalipse, tá? Então hoje nós vamos entrar agora no capítulo de número 14. Provavelmente não vamos conseguir concluir todo o capítulo hoje, porque ele é extenso, e não que ele é extenso em quantidade, nem proporção, mas em interpretação, tá? E vamos então dar continuidade para buscar compreender um pouco mais deste livro. Então, Apocalipse, capítulo de número 14, vamos ler o verso de número 1, que diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Aqui, mais uma vez, falando dos 144.000 selados. Os irmãos lembram que nós já falamos dos 144.000 selados que João viu. Me falha a memória agora qual era o capítulo, se é o capítulo 7, eu não lembro. Mas nós já falamos sobre eles, porque João viu eles no céu. Só que agora João está vendo eles na terra, tá? Então João ele vê, tem a visão do Cordeiro, que é o próprio Jesus Cristo, e os 144.000 selados, que são judeus, são israelitas. Se os irmãos notarem bem, aqui nós temos um salto muito grande. Por quê? Porque nós estávamos falando no capítulo número 13 do anticristo, do falso profeta e do número, da marca da besta. De repente, no capítulo número 14, ele pula já para o Cordeiro no Monte Sião. O Cordeiro no Monte Sião, pisando no Monte Sião, aqui está falando da segunda vinda de Cristo, tá? Jesus ele nasceu, morreu, ressuscitou. A primeira vinda de Cristo é o arrebatamento da igreja. E a segunda vinda de Cristo é essa daqui que nós estamos lendo no capítulo número 14. Então note que nós estávamos falando do anticristo, da marca da besta, de repente nós já estamos falando de Jesus, ele já na sua segunda vinda. Então, se você for perceber, do capítulo 13 para o capítulo número 14, pelo menos a primeira parte do capítulo número 14, pulou a grande tribulação, tá? Então, ali, a besta, falso profeta, inseriu ali, teve a marca da besta e tal. E cadê a grande tribulação? Foi pulado. Porque o livro do Apocalipse ele não está cronologicamente correto. E antes do capítulo número 13, nós já falamos da grande tribulação, que é a abertura dos 7 selos e o toque das 7 trombetas. Então, note que existe aí um tipo de, digamos assim, é uma falta de cronologia mesmo, E aí vira uma confusão na mente de muitos, tá? Então nós já falamos da grande tribulação, o período da grande tribulação, que é a abertura dos 7 selos e o toque das 7 trombetas. Isso é a grande tribulação. Terminou isso, aí nós falamos ali do arrebatamento da igreja, que vem antes da grande tribulação. Note que nós falamos da grande tribulação antes do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, nós já estávamos falando do anticristo, do falso profeta, da marca da besta. De repente, nós já estamos falando agora da segunda vinda de Cristo, pulando novamente a grande tribulação. Então, se você for parar para ver bem, você vai ver que o livro do Apocalipse ele é complicado por conta disso, tá? É por isso que nós estamos interpretando ele aqui, porque ele não é um livro de fácil interpretação. Então aqui neste verso de número 1 que nós lemos, os 144.000 selados, é o mesmo lá que aparece no capítulo número 7, que nós já falamos sobre ele, são israelitas, tá bom? Estes aparecem com o Cordeiro, e o Cordeiro pisa o monte Sião. Fala da segunda vinda de Cristo, isso é a segunda vinda de Cristo.
É depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, tá ok? E aqui diz que ele vai pisar o Monte Sião. Todos os escatólogos concordam entre si que, de fato, este trecho está no sentido literal. Jesus, de fato, vai pisar sobre o Monte Sião. E isso vai acontecer na sua segunda vinda. Isso é literal, tá bom? Verso de número... eu até separei aqui o capítulo 7, número 3, que fala dos 144 mil, que nós já falamos sobre eles, né? Olha o que ele diz, ó, dizendo, não danifiques a terra e nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Os selados aqui são 144 mil. Eu li Apocalipse 7, verso de número 3, tá? Então, este selo é sobre os 144 mil, lá do capítulo número 7. Então, João vê eles ali no céu, pelo menos que João ouve sobre eles, nesse caso aqui, neste verso, né? Falando para que eles ainda haviam de ser selados, e de repente lá no capítulo 14 ele já vê os 144 mil selados já com Jesus, tá bom? Verso de número 2. Eu vi uma voz do céu como voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. Eu vi uma voz de arpista que tocavam com as suas harpas. Lembrando que os 144 mil selados, eles serão selados depois do sexto selo, tá? Depois em as 7 trombetas, os juízos de Deus, tudo mais, tá? Agora o verso aqui que nós lemos nada mais é do que João tentando descrever uma voz sem igual com o que ele tinha de noção das coisas da sua época. Então ele fala que arpistas, ele fala de trovão, ele fala de águas, coisas do seu dia a dia, coisas comuns para ele. Então o verso de número 2 nada mais é, ou aliás, o verso de número 2 nada mais é do que João tentando descrever a voz que ele ouviu, tá bom? Verso de número 3. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Ainda falando dos 144 mil. Então 144 mil estarão com o Cordeiro pisando o Monte Sião. E eles estarão cantando um cântico novo, um cântico diferente que nunca ninguém conhece, senão eles. Então, possivelmente, este cântico é algo relacionado somente a eles. A gente não sabe o que fala nesse cântico, né? Mas provavelmente é algo relacionado somente a eles. Por isso, só eles sabem este cântico, tá ok? Então, não é para a igreja no sentido geral. É para os 144 mil selados. Por que Deus escolheu 144 mil? Qual é a ideia disso? A Bíblia ela não revela, ela não diz o porquê. Tá? Até porque nós não conseguiremos jamais compreender o critério ou os critérios de Deus. Jamais conseguiremos compreender os critérios de Deus. Tá? Então Deus tem seus critérios e eles são acima daquilo que nós podemos entender e compreender. Tá bom? Vamos lá para o verso de número 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. O texto aqui no início dele é até um pouco difícil de entender, né? Porque diz que esses são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. O texto aqui não está querendo dizer que o fato de não ser virgem é uma contaminação. Não é disso que o texto está falando. Ele também não está dizendo que a relação sexual seria uma contaminação e algo ruim diante do Senhor. Não é isso que o texto está falando. Quando o texto fala, ele usa essa palavra contaminação aqui, ele usa a palavra grega hemolitesan. E essa vem do verbo molinó, do grego molunó, que significa contaminar ou sujar-se. Ou ainda significa manchar-se com lama, sujar-se com lama. E o interessante é que este verbo aqui, ele foi usado também por Aristóteles, por exemplo, e Platão, em seus escritos, para falar da contaminação da alma. Ou seja, este termo aqui
não está dizendo sobre os simples fatos de estar com uma mulher. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de pecado sexual, de imoralidade sexual. É disso que o texto está falando, tá? Então, quando diz que eles não se contaminaram com mulheres, está dizendo eles não cometeram pecados de imoralidade sexual. Tá bom? É disso que o texto está falando. O que dá-se a entender que neste período da grande tribulação, né, no período em que os 144 mil estão sendo selados, e isso ocorre ali no sexto selo, né, do sexto selo para frente, dá-se a entender que esse tipo de pecado será mais comum do que nos dias de hoje, né, e talvez mais intenso, né, provavelmente mais intenso. E aqui há um destaque, eles não se contaminaram com isso, ok? Verso de número 5, 14, verso de número 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Este verso de número 5 ainda falando da santidade, da reverência dos 144 mil selados, tá? O verso de número 5 ele já é autointerpretativo, não há necessidade de nós estarmos destrinchando ele, porque o que ele diz é o que de fato é, tá bom? Então está falando aqui da santidade, da irrepreensibilidade dos 144 mil selados. Por isso são os 144 mil selados por Deus. Verso de número 6 e o 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Amado, se o cachorro estiver latindo e estiver saindo no microfone, peço perdão, tá? Às vezes acontecem algumas coisas, o cachorro late, tá bom? Bom, o verso de número 6 e 7, eles são, obviamente, versos que são ligados um ao outro, então para nós interpretarmos é necessária a leitura de ambos os versos, tá bom? Aqui, neste verso aqui que nós lemos, já está voltando o período do anticristo, tá? Este é o período do anticristo depois do 3 anos e meio de paz. Então note que nós iniciamos o capítulo de número 14 falando da segunda vinda de Cristo, os 144 mil selados e ok. De repente, no verso de número 6 e 7 que nós lemos, o escritor aqui, ele volta no tempo e cai lá no período do anticristo, depois dos 3 anos e meio de paz. Ué, mas e Jesus, a vinda de Jesus? A vinda de Jesus está lá na frente ainda. Então vê que o que João faz aqui, ele traz primeiro a vinda de Jesus, no capítulo 14 estou falando, tá? Ele traz primeiro a segunda vinda de Cristo e depois ele traz o que acontece antes, que é os 3 anos e meio de tribulação. Você notou? De grande tribulação. Então note que é a falta de cronologia mesmo, isso é intencional, eu já falei disso no começo, né, dos nossos ensinos. Então aqui está voltando para o período do anticristo, depois dos 3 anos e meio de paz. Então quando o anticristo ele começar a reinar, terá 3 anos e meio de paz. Ok. Passou os 3 anos e meio de paz, que é uma falsa paz, inicia uma grande perseguição, aí a grande tribulação que nós conhecemos e que a gente sabe, né? Que a gente vai dar continuidade também. Agora eu acho que o Nicolas começou a chorar. Então peço perdão para os irmãos aí se estiver saindo no microfone isso, tá bom? Bom, aqui isso. E aqui o que nós vemos nessa passagem, no versos 6 e 7, é que o anjo, ele está proclamando o evangelho. O anjo de Deus proclamando o evangelho. Agora, como esse anjo vai proclamar o evangelho? Será que ele vai aparecer para todas as pessoas da terra falando do evangelho? A Bíblia não diz isso, tá? Mas ela também não diz o contrário. Ela só diz que o anjo está proclamando o evangelho. Talvez há uma possibilidade de que o anjo não esteja proclamando o evangelho literalmente, mas que ele está a levar a mensagem para alguém ou para um grupo de pessoas, como ele fez com Daniel, né? Levando uma mensagem para que essa pessoa repasse a mensagem. Como Daniel. O anjo poderia ter falado diretamente com o povo, com o rei? Poderia. Mas ele fala com Daniel e Daniel repassa. Pode ser que seja isso, tá? Ou pode ser que seja literalmente. A Bíblia não diz que é literalmente e nem que não é. Mas o fato é, o anjo está proclamando o evangelho. Isso o versículo diz. Como ele está fazendo isso? Se é literal, ele está fazendo isso diretamente,
com os homens na terra, ou se ele está passando a mensagem para alguém em forma de profecia ali, como o anjo Gabriel fez com Daniel, não dá para saber como é. Essa é a verdade, mas o anjo está proclamando o evangelho. Verso de número 8. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Que é a Babilônia aqui? Não se sabe. Não se sabe também. Existem especulações, né? Alguns acham que a Babilônia aqui é, na verdade, Roma. Outros acham que é a própria Babilônia que vai se erguer, se levantar. Outros acham que é alguma cidade existente já nos dias de hoje, né, que vai se tornar aí o centro de pecaminosidade, tá? A verdade é que a Babilônia, né, essa aqui tá falando Babilônia, mas este lugar, digamos assim, é um lugar que se tornará, né, nesta época, neste tempo aqui, o centro do pecado mesmo, sabe? Um lugar onde é dali que vai sair toda sorte de maldade, pecado e coisas ruins, sabe? É como se fosse mesmo a capital do pecado, como se fosse isso, entendeu? Para você entender, tá? E neste texto está falando que a Babilônia caiu, ou seja, que já aconteceu, já foi, né? Ali a sua glória, o seu poder, né? A sua vivência ali de pecado já foi e ela está chegando ao fim, tá bom? Vamos lá, verso de número 9 e o verso de número 10. Inclusive, sobre este lugar aqui, nós vamos falar ainda sobre ele mais adiante, tá? Que aqui João só dá uma pinceladinha, de acordo com ele recebeu a revelação, foi escrevendo, então do jeito que ele recebeu, ele foi escrevendo. Então aqui João, ele recebeu isso, ele escreveu isso, mas depois ele vai receber mais sobre isso e vai escrever também, a gente fala disso posteriormente, aí mais adiante, né? Verso de número 9, e vamos ler o verso de número 10 também, porque ele também tem uma ligação aqui. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Bom, o verso de número 9 e 10 que nós lemos aqui está falando de uma punição aos adoradores da besta que aceitaram a sua marca. Lembrando, os amados, que este capítulo de número 14, nós iniciamos falando da segunda vinda de Cristo, tá? Então, no capítulo de número 13, nós estávamos falando da marca da besta, nós estávamos falando do falso profeta e do anticristo. Agora, no capítulo 14, começamos a falar da segunda vinda de Cristo, que cronologicamente está lá na frente. E agora nós voltamos novamente ali para a besta e a marca da besta, tá? Para o período da grande tribulação. Então, note que nós demos um salto lá na frente e agora voltamos ao ponto que nós estávamos. Isso é comum no livro do Apocalipse, tá? A gente tem que respeitar isso para a interpretação, porque nós estamos seguindo o livro capítulo por capítulo, mas numa explicação escatológica nós temos que respeitar a cronologia, que ela tem que ser montada, escatologicamente falando. Tá? Ela tem que ser montada, ela não está montada aqui, tá bom? E como nós estamos interpretando o livro, e nós estamos trazendo aqui uma cronologia escatológica, então a gente vai ficar dando esses saltos também, tá? Então nós somos obrigados a fazer isso. Mas numa cronologia escatológica não seria assim, tá bom? Então aqueles que entraram posteriormente, por favor, volta lá no início, depois que terminar, né, essa live, volta lá no início e começa desde o início até o ponto que você iniciou para você entender o capítulo de número 14, que ele é complicado, o capítulo 14 é complicado. O 13 também, eu acho que o 13 também é complicado, 12, 13, 14 são complicados, né? Vamos lá, então aqui é a punição dos adoradores da besta que aceitaram a marca da besta. É disso que o texto está falando, de uma punição a eles, por terem aceitado a marca da besta. E aqui ainda fala sobre o vinho da ira não misturado. Por que vinho não misturado? Porque nos tempos bíblicos era comum misturar vinho com água, tá? Às vezes dava-se 3 partes de água por uma de vinho, às vezes 8 partes de água para uma de vinho. Isso para que o vinho ficasse fraco ou para que a água se tornasse melhor, porque a água
dos tempos bíblicos, até nos dias de hoje, naquelas regiões ali, a água é ruim demais. Quem tomar daquela água que vive aqui, né, e for ingerir daquela água, a dor de barriga é na certa. É como uns viajantes, né, turistas que vão para lá. Se não comprar água em um mercado mesmo, água mineral, se tomar água deles lá, com certeza vai passar mal. É normal. E nos tempos bíblicos isso era muito pior. Tá? Então eles misturavam com vinho para que a água se tornasse mais, digamos assim, mais saudável, digamos assim. Por isso que Paulo fala para Timóteo, ó, já que você tem dores no estômago, Timóteo ele tinha problemas no estômago. Hoje se entende que Timóteo provavelmente tinha o que nós conhecemos como diarreia, tá? Mas ele tinha problemas no estômago. E Paulo fala, mistura água com vinho, tá? Então, por isso que Paulo fala isso em seu texto. Aqui está falando sobre o vinho não misturado, ou seja, é um vinho que não é suave, é um vinho puro, tá? É um vinho forte. E aqui fala que o vinho da ira de Deus, ele não vai ser suave, é isso que está falando. Será a pura ira de Deus derramada sobre aqueles que aceitaram a marca da besta, sem mistura, ou seja, sem suavidade. É a pura ira de Deus, sem trégua alguma, tá? Eu não sei você, mas eu acho que isso deve ser algo muito doloroso. A ira de Deus sobre o ser humano deve ser algo muito doloroso. Graças a Deus que nós, como igreja do Senhor, não vamos passar isso, né, amados? Então, vamos vigiar, vamos estar firmes nos caminhos de Deus. A gente não vai passar isso daqui não, misericórdia. A gente vai subir para a glória do Senhor aí, no toque da trombeta, no arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. E ainda o texto ainda diz que estes serão lançados no fogo, tá? Ó, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e com enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Para aqueles que ensinam, existem muitos que ensinam por aí, que o inferno ele não é real, que o ser humano não vai queimar eternamente nas chamas, isso é mentira, tá? Vários textos da Bíblia dizem isso. Jesus sempre usou a expressão, você pode ler lá em Lucas capítulo número 13, falando sobre pranto e ranger de dentes. Jesus sempre usou essa expressão. No inferno, na fornalha de fogo ardente, haverá pranto e ranger de dentes. É isso que Jesus fala quando ele fala a respeito da seara, né, do joio e do trigo. Ele fala o joio será lançado na fornalha ardente, onde haverá pranto e ranger de dente. Né? Ele fala de um homem, lá no capítulo 13 de Lucas, que pela noite fechou a sua casa ali e as pessoas vieram, bateram na porta, querendo entrar e falou, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito. Para onde? Para o fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Tá? Então essa expressão de Jesus é notória de que haverá sofrimento para aqueles que não aceitarem a Cristo. Tá bom? E neste verso que nós lemos aqui, diz, será atormentado com fogo e enxofre. Então, há um tormento para aqueles que não aceitam a Cristo. Então, aqueles que ensinam que o inferno não existe, aqueles que ensinam que as almas não serão atormentadas, que morreu, acabou, dorme um sono profundo eternamente, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que haverá pranto e ranger de dentes, haverá um fogo que tormenta. Tá? Capítulo 16 de Lucas fala do rico e Lázaro. Onde é que estava o rico? Ele estava no inferno, estava no Hades. Estava sendo atormentado por chamas. Inclusive ele fala com Abraão, pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e pinga na minha língua, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Tá? Então, há tormento. E este verso diz isso, tá bom? Então, atormentado com fogo e enxofre. Aqui está falando do lago de fogo, tá bom? Porque os anjos, os anjos maus, os demônios e Satanás serão lançados no lago de fogo. E eles vão sofrer ali para sempre. A Bíblia diz que é para sempre. E ali também as pessoas que não tiverem seu nome escrito no livro da vida serão lançadas neste lago de fogo também. Tá? O inferno será lançado no lago de fogo. Então todos sofrerão no lago de fogo. O Satanás vai sofrer também no lago de fogo para sempre. Tá? É isso que o livro do Apocalipse nos diz. Bom, aqui ainda na parte final deste verso, diz que eles serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Quando fala diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, não significa que os anjos e o Cordeiro vai ficar ali vendo as pessoas sofrendo ali no lago de fogo constantemente, não é isso, tá bom? Então eles vão sofrer diante dos anjos e diante do Cordeiro. Quer dizer que eles serão lançados na presença deles.
que eles estarão presenciando, que as pessoas que estão sendo lançadas lá, elas vão ver os anjos e o cordeiro. E os anjos e o cordeiro vai ver essas pessoas sendo lançadas no lago de fogo. É simples assim. É um acontecimento presencial. Não significa que o cordeiro e os anjos vão ficar ali eternamente olhando as pessoas sofrendo. Não é isso que o texto diz, tá bom? Bom, nós estamos chegamos ao verso de número 10 do capítulo 14. Como o capítulo 14 ele é rico em detalhes, né? Os irmãos perceberam isso. Tanto é que eu tive que dar uma explicação que, em relação à cronologia, porque o capítulo número 14 ele mata a cronologia, né? É isso que ele faz. Ele bagunça um pouco. O capítulo 14, o capítulo 12 também bagunça um pouco a cronologia, né, do Apocalipse. Mas, na verdade, ele não está bagunçando, ele está trazendo a revelação da maneira como eles são acostumados, ou eram acostumados na época, tá? Não sei se você percebeu, mas a Bíblia, ela trabalha com repetição. É comum isso. Eu acho que talvez você nunca tenha percebido, mas ela trabalha com repetição. Só que ela não repete com as mesmas palavras, ela repete com palavras diferentes. Então o costume da época era repetir ideias, repetir ideias, é isso, com palavras diferentes. Então eles repetiam coisas, só que com palavras diferentes. O Salmos faz muito isso, ele repete coisas. Você lê um Salmos ali, você não percebe, porque ele usa outras palavras, usa sinônimos. Você não percebe, mas ele está repetindo a mesma coisa. O livro do Apocalipse é assim, ele vem com alguma coisa, ele chega num ápice, de repente ele retrocede, começa a repetir com outras palavras, chega num determinado ponto, ele volta em outro ponto, repete de novo, é natural. Para a época isso era até comum, sabe? Mas para os nossos dias de hoje é complicado. Mas nós estamos seguindo, né? Então que Deus abençoe a todos grandemente e que nós possamos estar firmes, amados, na graça de Jesus, esperando o arrebatamento da igreja, né? Só tem uma noiva do Cordeiro, e é aquela que vai ser arrebatada. Né? E aqueles que serão ressuscitados ali para estar ali nas bodas do Cordeiro. Não sei, só isso é noiva, o resto não é noiva. Pode ser igreja, aqueles que se converteram durante a grande tribulação, é igreja, mas não é noiva, tá bom? E os 144 mil, a igreja também, mas não é noiva. A noiva, em nome de Jesus, sou eu e é você. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tudo, graças te damos, perdoa de nossos pecados, nossos erros, nos ajude a viver a tua vontade a cada dia. Abençoe seus filhos, abençoe cada família, cada lar, cada ministério. Derrama das tuas grandes bênçãos e efetue os teus grandes milagres sobre a vida dos teus filhos, Deus. Em nome de Jesus, faz tua obra. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine em cada coração. Todos possam dizer amém em nome de Jesus. Não se esqueça, amado, de compartilhar os nossos ensinos para que outras pessoas aí também do seu Facebook, que não está no Facebook da Multiforme, eles também podem aí aprender um pouco das Escrituras Sagradas. Amém? Deus abençoe grandemente. Fica na paz.